Quero cumprimentar a deputada Bia Cavassa, parabenizar pela iniciativa, propor este evento, cumprimentar os expositores e também os colegas parlamentares que estão aqui presentes. Eu preciso sair agora para uma outra atividade, por isso queria já falar logo, até porque eu estou com a relatoria do projeto na Comissão de Meio Ambiente. Primeiro, eu queria, deputada Bia Cavassa, nós temos um acordo já há muito tempo na Comissão de Meio Ambiente. Toda vez que a gente faz um debate, a gente propõe um requerimento. Evidentemente, quando a gente propõe um requerimento para debater sobre um tema, a gente coloca a lista de convidados daqueles que a gente quer, de acordo com o posicionamento da gente. E é comum, e é prática nessa comissão. Então, quando a gente propõe, outros parlamentares de outro posicionamento, outra visão, né, propõem outros nomes e a gente faz um exercício muito grande, então, de contemplar, para que a gente tenha um debate na mesa. E eu lembro que eu fiz, inclusive, indicações, né, para a gente ter as opiniões diferentes, para dar subsídio, inclusive, para a gente, para a responsabilidade nossa, enquanto relator, que vai preparar um relatório ser levado no plenário para votar aqui. Então era importante. Só queria primeiro dizer que eu acho que ótimas exposições, aprendi muito o que está aí, mas faltou aquelas indicações que vinham trazer do outro, gente que vinha defender, falar na perspectiva da defesa do projeto. Aqui não veio, na mesa, né? Então acho que isso... Eu estou falando isso porque nós precisamos ter o carinho e o cuidado dentro da Comissão de Meio Ambiente para a gente manter esta prática. Manter essa prática da gente fazer, sempre trazer a diversidade. É a prática que tem na comissão. Então, vou, inclusive, pedir para o presidente da comissão zelar para isso, que é uma coisa que a gente sempre teve isso. Tá? Eu queria... então, acho que, de repente, contribui com o debate, mas ela não é o suficiente. Quero dizer também, nós não devemos exigir dos representantes de associações dos setores produtivos independentes de que venha, e nem precisam fazer o exercício de fazer um discurso da sustentabilidade, de que estão preocupados com o meio ambiente. Isso por uma lógica normal, não é que é coisa do ser humano. Quem está defendendo um determinado setor produtivo, ele quer que o setor produtivo avance. Ele quer que o setor produtivo avance. Tá? Porque ele tem que defender os interesses dos seus associados. E se por acaso você criar legislações ambientais que venham atrapalhar, tá? Ele vai brigar para que mude, porque ele quer avançar. Essa é a lógica do capital, essa é a lógica do setor produtivo. Não estou falando que é errada, é a lógica. É a lógica. Tá? Então não há necessidade, inclusive aqui para essa casa, de tentar fazer um exercício de dizer, olha, nós estamos conservando, nós vamos cuidar, nós vamos conservar. Porque eu quero levantar em alguns aspectos. Nós não encontramos nenhum mecanismo no mundo todo. Primeiro, há um entendimento da ciência de que nós precisamos proteger os recursos naturais, a floresta, a biodiversidade. Tá? Isso já é um entendimento. Mesmo a gente tendo um governo hoje que não acredita na ciência, que não acredita nem nas mudanças climáticas. Tem gente que não acredita. Aliás, tem gente que acredita que a Terra é plana. É verdade. É verdade. Eles falam isso. Mas quando você tem um dirigente de um setor produtivo, esses acreditam na ciência porque eles acreditam na pesquisa, na tecnologia, e investe cada mais, e a fala de vocês foram nesse sentido, de que precisa investir. Quando traz a Embrapa para cá, é porque há um reconhecimento do quanto que a ciência é importante. Mas a ciência não é importante só para a produção, a ciência também é importante para poder colocar os limites também que estão colocados para o planeta. E não há outra forma ainda que se encontrou no mundo todo de você, quando você fala assim, ó, tem determinados lugares que precisa proteger, não só para aquela região especificamente, para aquela comunidade, tá?
mas que são lugares que são importantes do ponto de vista da humanidade, inclusive, do que tem lá, daquele bioma, entendeu? Das espécies que tem lá, da biodiversidade, ou do que pode contribuir com o clima, né? Se a gente for pegar a coisa, papel da Amazônia, tá? Então, se por acaso se chegar na ciência, na pesquisa, no debate, de que tem que criar unidade de conservação, a própria Constituição diz, o interesse maior, a propriedade privada é outro caminho. Indeniza, faz outro caminho. Mas vai no caminho de segurar. Se por acaso a ciência definir que no IBGE diz que o mapa, a área lagada, o Pantanal é aquilo, mas as cabeceiras do rio, sei lá, estou falando assim, em qualquer lugar, mesmo que seja área de cerrado, e disser que tem que ser protegido, porque senão vai para faltar água lá no Pantanal, tá? Também precisa considerar, é ciência, pesquisa. Ou se a ciência disser que tal atividade econômica não pode acontecer lá, não pode ter, usar determinados agrotóxicos, ou não pode usar o agrotóxico, como a ciência disse esses dias, boa parte dos mananciais no Brasil, quando se abre a torneira, na verdade, da casa, tem no mínimo 27 tipos de agrotóxico diferentes. E aí não é a questão do ovo que fazia mal e que não faz mais mal. Veneno não há razão para você ter a dúvida se vai fazer mal ou não. Ele faz mal, a ciência também está mostrando. Então essas coisas eu quero que seja considerado. Se a gente for trabalhar, precisa trazer aqui, trazer para o debate. Mas eu quero trazer um outro aspecto que interessa aí sim do ponto de vista dos produtores. Do ponto de vista dos produtores. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido na imprensa alemã nesta semana? O que os alemães estão falando lá? O que o Brexit vai provocar? E o que os países da Europa vão fazer com relação à importação de produtos da agricultura? Então, estou falando assim, nós precisamos ter um carinho muito grande com a agricultura brasileira, porque ela é importante para o Brasil. O Brasil tem pela sua extensão territorial, pelo seu clima, pela sua biodiversidade, pela sua, né? Toda a diversidade, por tudo aquilo que a gente acumulou, o Brasil tem uma responsabilidade de produzir alimento para nós e alimento para o mundo. E ao produzir alimento para o mundo, ele é importante para a balança comercial para o Brasil. Mas se a gente não tomar o cuidado e ir no rumo do que está indo o ministro do Meio Ambiente, ministra Tereza Cristina da Agricultura, ou do discurso do presidente Bolsonaro, vocês vão vender boi para onde? Para onde vocês vão vender? Porque o mundo tá reclamando de que não vai fazer. Eles não vão comprar mais produto da agricultura brasileira. Se tiver muito veneno, se tiver desmatando. Porque o mundo já entende o papel, por exemplo, da floresta amazônica, não só para o Brasil, não só para a agricultura brasileira. Há quem vai dizer que é mentira que aquela fumaça que estava em São Paulo ontem, não é provocada, porque vai falar assim, é mentira que os ventos levaram, né? As correntes levaram para lá. Vai ter gente que vai dizer, vai ter coragem de dizer que aquela fumaça lá em São Paulo, que escureceu ontem à tarde, não é provocada pelas queimadas que estão lá. Vai ter gente que vai ter coragem de fazer isso. Mesmo os cientistas todos dizendo que é. Né? Então, daqui a pouco, a população lá de São Paulo vai começar a fazer um boicote também para não comprar mais a comida em determinado lugar. Então, se a gente quiser ter o carinho, nós precisamos considerar a legislação ambiental. Acho que vocês trabalham nessa perspectiva. Quero dizer também que aqui eu não vi a expressão, até eu queria conhecer mais de perto. Quando fala que o boi pantaneiro praticamente já não existe mais, é outros que estão colocados lá, a forma de relacionamento é o mesmo? Foi adaptado? Né? Eu imagino que sim, para poder conservar. Porque eu confio no trabalho que a Embrapa faz. Tá? Mas eu imagino que as pessoas que viviam, se tivesse valorizado de outra forma, inclusive o boi pantaneiro, teria muito mais emprego e muito mais gente com qualidade de vida e muito mais gente, inclusive, vivendo lá, do que os empregos, por exemplo, que a soja levou para lá. É que antes, em vez de a gente buscar o desafio de como é que desenvolvia essa atividade, valorizava, agregava valor, a gente foi
destruindo e colocando outra atividade. Não é que eu sou contra a soja. Eu estou falando que ela é uma atividade de agricultura sem agricultor, porque ela, né, usa muita tecnologia e provavelmente muita gente foi expulsa. Expulsa no sentido de que tiveram que abandonar a atividade e foram para outros lugares. Então a sustentabilidade, quando coloca, a gente tem que também considerar de que a sustentabilidade no sentido de você manter a cultura, de manter as pessoas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? Não é a sustentabilidade do ponto de vista do negócio só, porque você produzir riqueza concentrada não ajuda nada o país. Produzir riqueza concentrada não ajuda nada o país. Ajuda sim aquela família, aquela pessoa, aquele fundo, aquele grupo a concentrar dinheiro. Dinheiro que às vezes nem fica na região, nem fica com as pessoas, nem movimentado na região. Eu estou misturando as coisas aqui, mas só para colocar, mas no fundo eu quero falar assim, deputada Bia, nós vamos fazer um exercício de dialogar, de buscar um projeto que contemple, entendeu, a atividade que está colocada lá, mas que a gente também assegure mecanismos, porque dizer que só atividade econômica, que aí vários de vocês colocaram, só atividade econômica garante a conservação para o futuro, ela não é segurança para isso. Em lugar nenhum, não é só aqui não, não é só no Pantanal, nem nenhum outro país do mundo. Ou a sociedade tem um mecanismo do Estado que vai lá e cria mecanismo para regular e para dizer o que é que pode e o que é que precisa ser assegurado para o futuro. Não vão pensar que a atividade econômica por si só vai garantir a conservação, não. Porque no limite, a hora que o negócio estiver indo para o brejo, né? Não o brejo do Pantanal, tá? Mas entenderam o que eu estou falando? No limite, esqueça-se a legislação ambiental, não é isso? Esqueça o que é que você tem das garantias, porque a hora que tiver, né, que tiver para falir, você faz qualquer coisa. É a lógica do negócio. Tá? Então, eu quero aqui parabenizar e dizer. Só fico para dizer, inclusive, para as pessoas entenderem como é que funcionam as coisas aqui dentro. Esse relatório estava com mérito aqui dentro, na Comissão de Meio Ambiente. Tá? Aí foi solicitado, né, pela Frente Parlamentar da Agropecuária, solicitado à presidência da Casa, para que o mérito fosse primeiro na Comissão de Agricultura. Esse é um projeto que o caráter dele é muito mais, do ponto de vista da preocupação ambiental desta comissão, que tem no seu cerne, no seu objetivo, pensar muito mais para frente, as futuras gerações. Por isso que ele veio para cá, na primeira análise técnica da Casa, como mérito para ser analisado aqui. A intervenção política de uma frente importante dentro da Casa, né? A Frente da Agropecuária, é importante frente. A intervenção política dela, a força da Frente da Agropecuária, levou o mérito também lá para a Comissão da Agricultura. Nós não podemos tratar, então, o Pantanal, este projeto, desta forma, de quem tem mais força, porque nós todos temos a responsabilidade, tanto do ponto de vista da conservação dos recursos, das futuras gerações, como também da manutenção do negócio, tá? De cuidar do meio ambiente e não usar simplesmente da força política para passar aquilo que nos interessa no imediato, sem pensar a atividade econômica, inclusive de longo prazo. Obrigado e desculpa não ficar aqui para ouvir, mas depois a gente pega os relatórios, que eu tenho uma atividade fora. Obrigado. Obrigada, deputado Nilton, pela sua participação. E eu gostaria agora de passar a palavra também ao deputado Beto Pereira.